Fala galera, e no estádio Gran Parque Central em Montevidéu, o Internacional venceu o Nacional pelo placar de 2-0 e dá um passo gigantesco para garantir a sua vaga nas oitavas de final da Libertadores. O Inter foi para esse jogo sob pressão. Muitos falavam a partida do ano e o Colorado jogou bem do início até o final e foi coroado aí com uma grande vitória. Brilhou a estrela de Roger Machado, ele apostou no garoto Ricardo Matias e deu certo. O Inter volta com um resultado espetacular do Uruguai. E a partir de agora, uma análise aqui de Nacional 0, Inter 2. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, pessoal, antes de mais nada, eu não concordei com a escalação que o Roger colocou em campo. Porque os três volantes, eles juntos, não deu certo nas partidas, por exemplo, diante do Corinthians, contra o Atlético Nacional na Colômbia, e mesmo com uma equipe descaracterizada diante do Botafogo no Rio de Janeiro. Então, antes da partida, eu não concordei com a estratégia colocada em campo pelo Roger, mas foi o que começou o jogo. O Ricardo Matias, uma novidade no comando de ataque. O Inter foi a campo com Antony, Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabé, Fernando, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley e Ricardo Matias. O Internacional, é bem verdade, teve um susto no início da partida. O Nico Lopes teve um gol anulado, mas a partir daí o Inter passou a dominar o adversário. E no primeiro tempo, principalmente, foi muito bem. Empilhou oportunidades, como por exemplo, a 11 minutos, o Ricardo Matias, ele que começou a jogada, deu um passe para o Wesley. O Wesley toca no Alan Patrick e ali um chute perigoso, o Mejia fez grande defesa. Logo na sequência, o Thiago Maia, de bicicleta, acabou tocando para fora. Depois, o Brian Aguirre, a 29, um chute / cruzamento que quase redundou em gol. O Thiago Maia fez um gol anulado a 40 minutos e de fato estava um pouco à frente o volante colorado, mas a 44, essas chegadas do Inter acabaram resultando em gol. Uma ótima jogada do Aguirre pelo lado direito. Aliás, eu achei o Brian Aguirre o melhor jogador em campo. Fez uma partida espetacular. Ele cruzou, o Ricardo Matias se antecipou à defesa e ali fez Inter 1-0. Um placar que traduzia o que era a partida. O Inter que fez um ótimo primeiro tempo, controlou bem o Nacional, dominou a partida e ainda com uma questão que eu penso ser importante. Uma postura bem diferente das partidas diante do Corinthians, Atlético Nacional e Botafogo. O Inter brigando, mordendo e tratando a bola como se fosse um prato de comida. E a gente sabe que isso em Libertadores é fundamental. E ainda teve esse gol anulado do Thiago Maia. Veio o segundo tempo e o Nacional veio com tudo para cima. E isso deu espaço para o Inter criar chances. Logo a 25 segundos, uma saída de bola errada do adversário. O Fernando dá para o Alan Patrick na assistência. O Ricardo Matias chuta, o Mejia faz a defesa. Depois, outra ótima jogada do Matias, que poderia ter dado o passe para o Bruno Henrique, mas aí ele tentou a conclusão, chutou para fora. É bem verdade, o Nacional assustou. O Nacional assustou em dois lances. Uma grande jogada do Nico Lopes, um chute forte no travessão. Depois também o Otero, já nos acréscimos, uma falta muito bem batida no travessão também. E o Inter empilhou chances, antes até dessa falta do Otero, com o Bernabé, o Gustavo Prado, que obrigaram aí o Mejia a trabalhar. Mas já nos acréscimos, a 51 minutos, Nacional foi todo pro ataque para buscar o empate. O campo ficou livre, o Brian Aguirre avançou e driblou o goleiro, entrou com bola e tudo, e o Inter fez o 2-0, e não poderia ter sido melhor o resultado. Um empate, um simples empate contra o Bahia garante
o Internacional nas oitavas de final. E agora o Inter, que está na segunda posição com 8 pontos. O Atlético Nacional, o primeiro, tem 9. Terceiro, o Bahia, com 7. E o Nacional, o quarto, com 4. E o Nacional está praticamente eliminado. Os uruguaios que receberão os colombianos em casa. E se tivermos um empate nessa partida, combinada com uma vitória do Inter, o Colorado vai terminar a fase de grupos como líder deste que é o grupo mais difícil, considerados por muitos nesta Libertadores. Pontos positivos desta grande vitória. Ricardo Matias, muito bem no tempo que esteve em campo. Fez o pivô muitas vezes, guerreou, disputou e foi premiado com o gol, que é típico de centroavante. Brian Aguirre, considerei o melhor jogador em campo. Um pouco abaixo, é bem verdade, o Bernabé e também o Wesley, principalmente o lateral esquerdo, achei com uma atuação bastante apagada, mas o Inter, principalmente, competiu muito. O Nacional, é bem verdade, é uma equipe limitada, mas o Inter não tem nada a ver com isso, e a postura com que o Inter jogou, também é claro, criando chances para fazer até mais gols, me agradou muito, e o Inter dá uma retomada importante nesse momento que é crucial da temporada, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.